Então, nós vamos ter nossa Hora da Ciência, hoje com Jairo Luiz Cândido. Ele é biólogo, formado pela URGS, certo? Isso. E mestre pela PUC. Né? E é um cervejeiro. Então, Jairo vai falar da atuação do biólogo na indústria cervejeira, né? E vai trazer alguns dados aí também, algumas questões a respeito do conselho profissional, né, Jairo? Vai falar algumas coisas que eu acho que é bem importante. Ressaltar, o Jairo faz parte da Comissão de Formação e Aperfeiçoamento do CRBio. Então, é uma pessoa que tem bastante experiência lá do conselho também e pode dar muita informação importante, principalmente para quem está no finalzinho aí, né, que vai fazer registro já a partir desse ano e, né, que vai ingressar no mundo do trabalho. Tá? Então, Jairo, muito bem-vindo, né? A sala é tua. Ok. Em primeiro lugar, quero agradecer, Roberto, ao teu convite, ao UNOESC, pela oportunidade de conversar com a galera aí. É sempre bom poder trazer algumas informações e colocar o conselho mais próximo dos estudantes de biologia, dos biólogos e dos egressos que estão nos acompanhando. E também poder trazer algumas informações sobre uma das tantas áreas de trabalho que tem se apresentado para o biólogo hoje e que muitas vezes o pessoal não conhece. Desculpe. Existem algumas resoluções do Conselho Federal de Biologia que tratam destas áreas de atuação, que são pouco conhecidas, né? E é importante sempre que a gente tenha a possibilidade, então, de trazer essas informações e apresentar essas propostas, essas ideias de outras possibilidades de atuação, principalmente para quem está em formação, né, quem está dentro da faculdade ainda, já começar a vislumbrar outros mundos, outros caminhos a serem trilhados na carreira da biologia. Eu vou passar direto à apresentação que eu preparei aqui para vocês, eu vou conversando ao longo do tempo, e aí no final, vocês ficam à vontade daí para fazer as perguntas que quiserem, né? Vai ter alguns contatos ali também que eu vou deixar para vocês, quem não puder perguntar hoje, quiser perguntar na sequência, poderia ficar à vontade. Deixa eu abrir aqui. Roberto, só me dá ok, está aparecendo bem a apresentação aí para vocês? Sim, está aparecendo. Sim. Uhum. Eu estava com o microfone ligado. Não, tranquilo, então tá, vamos lá. Gente, então, na Hora da Ciência Online hoje, então, falar sobre o profissional biólogo na produção de cerveja artesanal, né? Como o Roberto já falou, eu sou o Jairo, sou biólogo, mestre em zoologia, e hoje venho atuando na área da indústria de bebidas, né? E atuo já há algum tempo no Conselho Regional de Biologia. Então, quem sou eu? Biólogo, mestre em zoologia, fui professor universitário por 16 anos, atuei como conselheiro do CRBio 3 de 2015 a 2019, na gestão anterior, fui conselheiro eleito no CRBio. Como o Roberto comentou, eu faço parte da Comissão de Formação e Aperfeiçoamento Profissional e estou nesta comissão como membro efetivo desde 2010 e atualmente sou coordenador desta comissão. É a comissão que trata exatamente desta aproximação do Conselho de Biologia com as instituições de ensino, né, e com os estudantes de ciências biológicas, na nossa jurisdição aqui, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E, mais recentemente, comecei a atuar como cervejeiro caseiro, fazendo a cerveja nas panelinhas, né, como o pessoal diz, há 6 anos já vai fazer quase 7 anos agora. Estou atuando profissionalmente no meio cervejeiro já há 4 anos, e me formei também como beer sommelier há 3 anos. É uma curiosidade que muitas vezes quando a gente fala em sommelier, o pessoal pensa que só existe sommelier para vinhos, mas na verdade o profissional sommelier ele pode atuar em qualquer bebida de consumo humano.
Existem sommelier desde água mineral até vinhos, cafés, chás, cervejas, sucos, refrigerantes, o que vocês puderem imaginar de bebida consumível pelo ser humano, existe um sommelier especializado para garantir a qualidade sensorial desta bebida para estar em condição, então, de consumo pelo ser humano, certo? Antes de começar efetivamente com a questão da atuação do biólogo na indústria de bebidas, eu sempre gosto de chamar atenção para esse slide aqui, porque existe uma diferença bastante significativa entre conselho profissional, sindicato e associação. São 3 entidades representativas, né, que têm uma proximidade, às vezes, bastante grande, e que, entre as quais ocorre uma confusão muito frequente entre estas duas aqui, qual o papel, qual o perfil e qual o objetivo de cada uma. É muito comum a confusão entre estas duas instâncias, o sindicato e o conselho profissional. É bastante claro isso quando eu costumo escutar ou ler a pergunta frequente: o que o conselho faz pelo biólogo? E aí, já colocando um pouco para vocês, o conselho profissional é uma entidade de classe que vai atuar em prol de uma profissão. Então, em termos de um coletivo de indivíduos que atuam dentro de uma profissão. Só que o principal objetivo de um conselho profissional é a defesa da sociedade, evitando que maus profissionais atuem e prejudiquem a sociedade em si. Ao fazer isto, ao defender a sociedade dos maus profissionais, indiretamente, o conselho valoriza o bom profissional, aquele profissional que está atuando de forma correta, dentro da legislação, dentro do código de ética que essa profissão apresenta. Isto, gente, não é do conselho de biologia, é qualquer conselho profissional que vocês puderem imaginar. Esta é a função da existência de um conselho profissional, né? Já um sindicato, ele também é uma entidade coletiva, ele também vai defender uma classe, só que o sindicato, ele vai defender os interesses da categoria profissional e também do indivíduo, né, do profissional em si. E aqui vai entrar muito mais as questões de relações trabalhistas, piso salarial, defesas judiciais de processos trabalhistas, nesse nível, né? Então, ele vai defender mais corporativamente o profissional, seja em termos coletivos, seja em termos individuais, né? Já o conselho, diferentemente, vai atuar defendendo a sociedade e buscando a valorização da profissão. Tem uma proximidade entre as duas instâncias? Sim, né? Mas vejam, aqui eu estou focando a profissão, a biologia, né? Aqui eu estou focando o profissional. Infelizmente, os sindicatos de biologia, de biólogos, na verdade, os sindicatos de biólogos no Brasil é uma entidade em extinção. Eu nem sei dizer para vocês agora quantos sindicatos existem ainda. Eu sei que recentemente, ano passado, fechou o sindicato do Distrito Federal e início deste ano fechou o sindicato aqui do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos um Sindibio, aqui, Sindibio RS, fechou as portas agora no início do ano, infelizmente, por falta de associados, né, de pessoas vinculadas, de profissionais vinculados ao sindicato. E é uma instância muito importante na defesa do biólogo, né? Então, esta pergunta frequente, o que o conselho faz pelo biólogo, essa pergunta deveria ser direcionada aqui. O que o sindicato faz pelo biólogo? Infelizmente, não está fazendo, porque não tem biólogos se associando aos sindicatos, e os sindicatos de biologia, do sindicato de biólogos estão desaparecendo no país. O conselho faz pela profissão, e ao fazer pela profissão, indiretamente faz pelo profissional. E faz pelo profissional no sentido de defender a sociedade, como eu disse, dos maus profissionais. Já uma associação, ela é uma instância também coletiva, mas bem mais abrangente, bem mais ampla, com um critério de associação menos exigente do que estes dois primeiros. Numa associação, eu vou agregar pessoas que têm um interesse em comum. Por exemplo, uma associação de observadores de aves, uma sociedade brasileira de zoologia,
né? Não necessariamente num coletivo de observadores de aves eu tenho pessoas com formação em ornitologia ou biologia. Eu posso ter pessoas leigas, que não têm nenhum entendimento profundo de biologia, mas que curtem aves e querem participar dessa associação. Diferentemente das pessoas que vão participar de um conselho ou de um sindicato, né? Então, para a gente ter essa noção de que existe diferença, né? O conselho profissional não é um clube onde nós vamos buscar benefícios profissionais. Eu costumo brincar assim, que o conselho profissional ele é o irmão mais velho malvado, aquele irmão mais velho que está o tempo todo nos controlando e nos punindo. Esta é a função de um conselho: punir quem não atua corretamente. Ao punir quem não atua corretamente, beneficia a sociedade, beneficia a profissão, beneficia o profissional que atua de forma correta dentro dos preceitos éticos da profissão e dentro da legalidade do que a legislação prevê para aquela profissão, certo? Bom, entrando então na questão do mercado de bebidas, da indústria de bebidas. O biólogo pode atuar neste ramo, nós temos condição de atuar no ramo da produção de bebidas, seja bebida artesanal ou o que for, né? Na verdade, até a produção de alimentos e bebidas, né? Existe uma resolução do Conselho Federal de Biologia, a resolução 227 de 2010, que ela dispõe sobre a regulamentação das atividades profissionais nas 3 grandes áreas de atuação do biólogo: meio ambiente, biodiversidade, saúde, biotecnologia e produção. Nesta resolução, o artigo 6º apresenta as áreas de atuação em biotecnologia e produção, né? E destas áreas, eu chamo a atenção de 2 itens: controle de qualidade e processos biológicos de fermentação e transformação. Basicamente, na indústria de cervejas artesanais, ou na indústria de cervejas, é isso que nós vamos ter acontecendo dentro da cervejaria, que um biólogo pode se responsabilizar. Acompanhar os processos biológicos de fermentação e transformação, basicamente o processo de produção de uma cerveja, depois eu vou comentar um pouquinho isso com vocês, e essa questão do controle de qualidade. Por mais que a gente saiba que são raros os cursos onde essa ideia de controle de qualidade é trabalhada enquanto conteúdo de disciplina. Eu vou também chamar a atenção disso mais adiante na apresentação. Bom, além desta resolução, existe também uma portaria, veja, essa resolução é de 2010, certo? Existe uma portaria do Conselho de Biologia da 4ª Região, Minas Gerais, Distrito Federal, Goiânia, aquela região ali, e se não me engano Tocantins está junto também. A resolução essa portaria é de 2016 e ela também vai dispor sobre a competência do profissional biólogo para atuar na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação em gestão e controle da qualidade de alimentos e de bebidas. Ele se baseia essa portaria surge a partir de um parecer da Comissão de Fiscalização do Exercício Profissional do Conselho da 4ª Região, que vai trabalhar então essa mesma questão, a competência do profissional biólogo nesta área, né? Gestão e controle de qualidade de alimentos e bebidas, e este parecer e a própria portaria estão embasados na resolução 227 do Conselho Federal de Biologia. Ele reitera aquilo que a resolução 227 já chamava atenção, porque nós vamos ver mais adiante, alguns estados da região, da 4ª Região, como Minas Gerais, são estados com grande produção de bebida de cerveja artesanal. E começou a haver um certo movimento naquela região para a defesa dos profissionais atuando nesta área, e o Conselho da 4ª Região, então, emitiu esta portaria, reforçando aquilo que já estava previsto na resolução do CFBio, a resolução 227. E, então, como eu falei, ela vai se basear exatamente nessa questão dos processos biológicos de fermentação e transformação. Ao longo do parecer, eles citam várias vezes esse item da resolução 227, né? E além destas resoluções e portarias, agora em 2019, o CFBio emitiu a resolução 517, que vai aprofundar um pouco mais, vai esmiuçar um pouco mais a atuação do biólogo em biotecnologia e produção.
O artigo 4º vai trazer as várias áreas onde as várias atividades e empreendimentos onde o biólogo pode atuar, né? E eu destaquei alguns itens, são quase 50 itens. O item 4 fala em representar empresas de biotecnologia junto a órgãos ligados à saúde, agropecuária e meio ambiente. Agropecuária, MAPA, Ministério da Agricultura, exatamente quem faz a fiscalização das cervejarias, e aqui entra, então, a responsabilidade técnica em indústria de bebidas, que é exatamente o que eu atuo hoje. O item 9 fala em desenvolver e manter bancos de micro-organismos e de material genético, respeitando as normas vigentes de biossegurança e biosseguridade. E aqui entra, na questão de bancos de micro-organismos, a produção de leveduras, que é o coração de uma cerveja. Hoje existem no Brasil pelo menos umas 4 empresas que produzem levedura e que é utilizada por microcervejarias. É um mercado que ainda está bastante incipiente, tem um amplo espaço para crescer, né, e depois a gente vai ver por que existe um espaço gigantesco para esse tipo de indústria crescer, e o biólogo tem tudo para atuar exatamente nessa questão da produção de leveduras. Outro item, o 41, diz produzir mudas e sementes mediante técnicas tradicionais e modernas, incluindo as diversas modalidades de cultura in vitro. Aqui entra, então, a questão da produção de lúpulo e malte, os outros 2 insumos biológicos, né, para a produção de cerveja. São 4 insumos para a produção de cerveja: água, malte, lúpulo e levedura. Destes 4, 3 são insumos biológicos: a levedura, o lúpulo e o malte. Essa resolução deixa bem claro que o biólogo tem total capacidade legal de atuar tanto como responsável técnico na indústria de bebidas, atuar na produção das leveduras e atuar na produção de lúpulo e malte, insumos, então, para a produção de cerveja. Buenas. Legalmente, podemos atuar no ramo da produção de bebidas. Mas aonde nós vamos atuar neste ramo? Produção de bebida é, na verdade, uma indústria, né? Se é uma indústria, como qualquer outra indústria, passa por esse processo esquemático aqui, simplificado, que leva em conta a entrada de matérias-primas, um processo industrial de produção, de transformação, de beneficiamento, e a saída final de um produto. Qualquer processo industrial que vocês imaginarem, qualquer indústria que vocês pensarem, vai passar por esses 3 elementos. A entrada de matéria-prima, sofrendo um processo dentro da indústria, dentro da planta industrial, resultando num produto que vai ser comercializado a posterior. Na indústria de bebidas não é diferente. Nós temos como matéria-prima os nossos insumos, que eu citei antes: a água, o malte, o lúpulo e a levedura. Temos um processo industrial, que no caso é o processo de produção da cerveja, que eu divido aqui em 2 momentos: o preparo do mosto, que é uma calda açucarada produzida a partir do que a gente chama de braçagem, né, que é um dia de trabalho, depois eu vou comentar um pouquinho com vocês, e depois a ação da levedura. A gente pode dividir aqui como a fase quente, onde a gente vai cozinhar e depois ferver esse mosto, e a fase fria, que é onde as leveduras vão atuar, né? E esta produção industrial, esse processo industrial aqui, resulta num produto, que é a nossa cerveja, né? Então, o biólogo pode atuar em qual destes 3 elementos aqui? Ele vai atuar aqui, aqui ou aqui? Efetivamente, o biólogo pode atuar em qualquer um dos 3 momentos, né? E eu vou agora mostrar para vocês isso. Aqui, na questão dos insumos, como está descrito ali naquela resolução que eu falei para vocês, aqui em 17, nós podemos trabalhar no melhoramento e produção de novas variedades de malte, melhoramento e produção de novas variedades de lúpulo, isolamento e desenvolvimento de novas cepas de levedura, produção e fornecimento de leveduras para a cervejaria. Aí vale a pena fazer um rápido comentário aqui. É muito comum, pessoal que não conhece
bem ainda a questão do processo produtivo da cerveja, e quando fala em malte, né, pensa que malte é um tipo de vegetal. Na verdade, malte é o resultado de um processo pelo qual passa um determinado tipo de grão. Né? Então, o grão é malteado. O principal grão malteado que se usa na produção de cerveja é a cevada, mas eu tenho vários outros. Eu posso ter malte de trigo, malte de centeio, malte de aveia, né? Eu tenho vários tipos de grãos que podem ser malteados para ser utilizado na produção de cerveja. Eu não posso pegar o grão in natura e tentar produzir a cerveja, eu não vou conseguir. Eu preciso fazer esse processo de malteação, né? E aí, em seguida a gente vai ver como é que funciona isso. Bom, o malte. Está aqui o grãozinho do malte, né? Aqui um grão de cevada, só que tem um detalhe, se vocês perceberem, está falando em embrião, ou seja, este grão aqui, ele já está começando, deu início ao processo de germinação dele, né? E é exatamente o processo de malteação que faz isso. Nós provocamos, dentro de uma indústria chamada maltearia, o início da germinação do grão. E quando ele chega nesse ponto, está começando a ter essa radícula saindo de dentro do grão, nós interrompemos a germinação, secamos o grão e o armazenamos. Depois dessa secagem inicial, que forma então o grão de malte de cevada, ou malte de trigo, ou malte do cereal que eu quiser utilizar, eu posso passar por um processo de tosta, que vai me dar desde grãos bem suaves na tosta, mais claros, até grãos bem tostados ou até mesmo torrados. E cada grão, de acordo com o tipo de tosta, vai me dar determinadas características para a cerveja. Mas já comentando aqui, uma cerveja stout, aquelas cervejas escuras, né, elas passam por um processo, os grãos passam por um processo de tosta bem intensa para trazer essa coloração mais escura e intensa também para a cerveja depois. Já um malte Pilsen, ele vai sofrer a tosta muito leve, mantendo bem as características originais do grão, né, e mantendo uma cor bastante suave, que é o que vai levar, então, uma cerveja mais neutra, de uma coloração mais clara e menos intensidade de sabores. O lúpulo, para quem não conhece, sempre eu vou falar do lúpulo, é essa florzinha aqui. É uma flor em forma de cone, né? Nós não utilizamos, ou geralmente não se utiliza o lúpulo neste formato de flor, a gente usa ele pelletizado, ele é transformado, beneficiado logo depois da colheita. Aqui está mostrando uma foto de uma colheita de lúpulo, você vê que é uma planta gigantesca, ela pode chegar até mais de 8 metros de altura, e ao longo de todo esse ramo enorme aqui, está repleto dessas florzinhas, né, por toda a planta. É colhido a planta inteira, é cortado na base aqui, ficam só os estolões por baixo do solo. Na próxima colheita ele vai estar crescido de novo nessas estruturas aqui e vão fazer a nova colheita. É feito então o beneficiamento, ele é triturado e depois pelletizado, formando pellets, e esses pellets então concentrados são disponibilizados em pacotes a vácuo que são distribuídos para cervejarias. Ele é muito facilmente se degrada às substâncias químicas que nós precisamos do lúpulo, né, que são óleos essenciais e alfa-ácidos. Então precisa fazer esse processo de beneficiamento e de armazenamento a vácuo para que ele se mantenha um pouco mais perene, e geralmente ele tem assim no máximo 1 ano, 2 de validade para uso se pelletizado. Se tentar usar deste formato aqui, só se colher e já usar direto, senão ele já começa a oxidar. O contato depois que ele é cortado da planta, a planta é cortada, rapidamente as substâncias que estão aqui dentro começam a oxidar e se degradam. Aqui o biólogo pode atuar no beneficiamento, na melhoria, nesse processo todo de trabalho com o lúpulo. E o meu xodó, como eu digo, que é basicamente com essas criancinhas aqui que eu trabalho na cervejaria, a levedura, são fungos unicelulares, né? Basicamente trabalhamos com o gênero Saccharomyces, algumas espécies do gênero Saccharomyces,
são organismos que têm tanto reprodução sexuada quanto assexuada. Estas marcas aqui são exatamente as marcas dos brotamentos, esse processo reprodutivo assexuado, pelo qual este organismo passa, e cada brotamento deixa uma marca. Então, uma célula tem capacidade de chegar até 50 e poucos brotamentos, no máximo 60 brotamentos. Ele não consegue mais fazer brotamento, porque não tem mais local na superfície da célula para realizar um brotamento. Pode ver que essa aqui já teve pelo menos 1, 2, 3, 4 brotamentos marcados ali. Essa aqui teve 1, 2, 3, 4, 5 brotamentos ali, e assim por diante. Na indústria, nós utilizamos ela na forma líquida ou na forma liofilizada. Esta aqui é importada, vem da Bélgica, se não me engano. Tem da Bélgica, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Alemanha. Eles são produzidos neste formato aqui, líquido, depois são liofilizados, secos, né, desidratados, e vendidos para o mundo inteiro. Tem uma durabilidade bastante grande, e esta aqui é como é vendido aqui no Brasil. As 3 ou 4 indústrias brasileiras que produzem levedura vendem ou em frascos desse tamanho aqui, ou em frasco maior de até 1 litro, né, de levedura, sendo que é um nutriente, e as células soltas desse nutriente, em geral, tem uma concentração de em torno de 5 bilhões de células por mililitro. Aqui também o biólogo pode trabalhar tanto na produção desta levedura, né, lá na indústria produtora da levedura, quanto na fábrica, na cervejaria, na fábrica de cerveja, fazendo o controle da qualidade desta levedura que está sendo utilizada. O que eu preciso de conhecimento para poder atuar nos insumos? Bom, evidentemente, botânica, fisiologia vegetal, a questão do malte e do lúpulo, microbiologia, biologia celular e molecular, na questão da levedura e também do malte e do lúpulo, nas transformações fisiológicas que vão acontecer, eu preciso de algum entendimento de biologia celular e molecular, bioquímica e especialmente metabolismo celular energético, né, e química orgânica. Gente, química orgânica não está no currículo apenas para ser mais uma disciplina. Ela tem o seu objetivo, ela tem o seu papel, ela cumpre uma função, e quando a gente vai para o mercado de trabalho, é que a gente começa a descobrir. Aqui, por exemplo, né, eu tenho vários processos bioquímicos que têm relação com química orgânica, vários processos de biologia celular e molecular que estão vinculados à química orgânica, vários processos na microbiologia, no funcionamento bom ou mal da célula da levedura que tem a ver com química orgânica. Então, eu tenho que ter esse entendimento para poder atuar numa destas áreas aqui, seja no malte, no lúpulo ou na levedura, seja na indústria do malte, na indústria do lúpulo, na indústria da levedura, seja dentro da fábrica de cerveja, fazendo o controle destes 3 insumos aqui. Na fábrica, então, na produção de cerveja, seja no preparo do mosto ou nação das leveduras, o que o biólogo pode fazer? Ele pode ser responsável técnico por toda a planta produtiva, né, ou ele pode se especializar e se focar apenas no controle de qualidade microbiológica. Existem algumas cervejarias de grande porte que têm dentro da sua estrutura um laboratório de microbiologia, né? Às vezes é um laboratório até mais amplo, que é microbiologia e análises físico-químicas. E eu tenho um amplo espaço de profissionais para trabalhar ali dentro, e o biólogo é um deles. Então, eu posso me responsabilizar por toda a produção ou apenas pelo laboratório de microbiologia dentro da cervejaria. Existe também, eu não cheguei a mapear isso, mas existem, por exemplo, biólogos hoje atuando dentro de cervejarias de grande porte apenas como gerente de qualidade, onde eles fazem apenas um trabalho de análise de qualidade do produto ou análise de qualidade do processo de produção. Também é uma área propícia para o biólogo trabalhar dentro da cervejaria. Óbvio que para poder atuar como responsável técnico ou no controle de qualidade microbiológica, eu tenho que ter alguns conhecimentos prévios, né? Bom, antes disso, aqui eu tenho, resumidamente, rapidamente, todo o processo de produção da cerveja, começando no beneficiamento do grão de cevada, né? Depois passando aqui, então, para aquilo que eu falei da preparação do mosto, né? Que vai o cozimento, a fervura, depois o turbilhonamento e o resfriamento desse líquido, dessa calda produzida a partir dos grãos e do lúpulo, né?
depois vai para a fermentação, onde entra, então, a levedura. Vejam, entra um copinho de levedura e sai vários, né? Porque ela vai crescer, ela vai se multiplicar aqui dentro durante o processo fermentativo. Passo a cerveja quase finalizada, já fermentada, daqui para um tanque de maturação, onde eu separo ela da levedura, e depois passo por uma filtração para eliminar o restante de levedura que estava ainda presente, e vai, então, ou para engarrafamento e depois pasteurização, ou pasteurização e embarrilamento, né? Eu posso ter os dois processos. Ou simplesmente, como muitas microcervejarias fazem hoje, eu não pasteurizo, eu apenas engarrafo ou embarrilo e deixo ela, que a gente chama de cerveja viva, né? E aí faço essa venda direta da cerveja viva. Conhecimentos necessários para que eu possa atuar dentro da cervejaria, seja como responsável técnico da fábrica, seja como responsável pelo laboratório de microbiologia. De novo, óbvio, a microbiologia, a química orgânica, metabolismo energético celular, matemática e física básica. Sem o desespero que eu sei que normalmente, como fui coordenador 10 anos de curso, eu lembro de quantas vezes eu ouvi a reclamação de termos matemática e termos física no curso. São importantes. Na verdade, a biologia nada mais é do que a junção da matemática, da física e da química dentro de um organismo. É isso que é o estudo da biologia. Então, nós precisamos sim ter uma noção boa de matemática, uma noção boa de física básica, de química orgânica e de química geral, para poder atuar neste mercado e especificamente dentro da fábrica na produção da cerveja. Existem muitos processos de troca de calor ao longo do processo produtivo, cálculos que eu tenho que fazer, mesmo cálculos para reuso da levedura, por cálculos básicos de matemática, mas que eu preciso estar atento, trabalhar com grandezas matemáticas, eu preciso ter uma noção de como é que isso funciona, né? E quanto mais eu entender a análise de gráficos, né, poder fazer um acompanhamento da minha produção dentro da cervejaria, como é que ela está andando, se eu estou tendo contaminação ou não, quanto de contaminação acontece, quanto de alteração acontece. Então, conseguir fazer essa análise dos gráficos é basicamente matemática, e eu preciso ter essa noção, então, prévia para poder atuar nessa área, né? E, no produto final, eu posso trabalhar no controle microbiológico do produto final, no controle da qualidade sensorial da cerveja, e aqui nesta qualidade sensorial entra um pouquinho essa ação como beer sommelier que eu tenho hoje, e eu posso também atuar fora da cervejaria, mas montando uma empresa de prestação de serviço, fazendo assessoria para microcervejarias na resolução de problemas de qualidade do produto final. Então, a cervejaria identificou que a cerveja dela está sempre saindo mais turva do que deveria. Ela deveria ser uma cerveja mais cristalina, mais límpida, e está sempre acontecendo de ela ficar turva. O que pode ter de errado nisso? Bom, se eu entendo do processo, eu tenho esses conhecimentos prévios, eu posso assessorar, monitorar o processo produtivo daquela cervejaria e diagnosticar aonde está o problema que está levando a essa turbidez excessiva da cerveja, né? Um dos elementos aqui seria a questão de um curso extra que nós não temos na graduação, é óbvio, que é essa questão da sommelieria, né? Mas que é um complemento que o biólogo está capacitado a fazer a posterior à graduação. Mas nisto aqui e aqui vai muito daquilo tudo que nós já comentamos antes, em termos de conhecimentos prévios, né? Então, seja no laboratório, na fábrica, no controle do produto, né, ou mesmo até nos pontos de comercialização, o biólogo tem capacitação para atuar dentro do mercado cervejeiro a partir da sua graduação, né. Aqui, na cerveja, então, de novo, conhecimentos necessários. Microbiologia, especialmente bactérias e fungos, que é para fazer esse controle de qualidade. Eu não quero bactérias nem fungos diferentes do Saccharomyces cerevisiae ou Saccharomyces pastorianus, que é as duas espécies que se utiliza para fazer as cervejas. Eu não quero outro fungo ali dentro,
Não espero encontrar outro fungo, eu não espero encontrar bactérias dentro da cerveja. Se elas estão ocorrendo, algum problema houve. Eu tenho que ter noção como identificar essas bactérias, como identificar esses tipos diferentes de fungos, né? Eu tenho que ter uma noção de fisiologia, pelo menos entender como é que os sentidos atuam fisiologicamente para a percepção de aromas e sabores da cerveja, para poder saber identificar o que está acontecendo de errado, ou se é uma falha no meu sensorial, que eu estou identificando algum problema na cerveja. Química básica e química orgânica, e um elemento que eu chamo a atenção aqui, como eu já havia comentado antes, é raro de se encontrar nos cursos de graduação isso, que é uma noção de controle de qualidade. Eu até costumo dizer o seguinte, quem já atuou em pesquisa dentro ao longo da graduação, seja como iniciação científica, né, seja bolsista, né, em algum laboratório, gente, aqueles protocolos, aquelas rotinas de atuação dentro do laboratório, nada mais é do que passos de um controle de qualidade, para eu ter certeza que o resultado final do meu experimento vai chegar no ponto que eu quero, que eu não vou perder material, que eu não vou desperdiçar reagentes, que eu não vou desperdiçar equipamento, né? É basicamente um controle de qualidade. Eu costumo dizer que controle de qualidade é aplicação de bom senso. E isso, quem aproveita a faculdade, né, a universidade, além da sala de aula teórica, aprende isso aqui. Não com esse nome, controle de qualidade, mas aprende as bases do controle de qualidade. E depois, óbvio, alguns cursos extra podem contribuir. Já existem, eu já visualizei algumas universidades pelo país que têm disciplina que trabalha especificamente isso aqui como um conteúdo da disciplina. E considero bastante interessante isso, porque traz já no currículo daquele egresso a definição que ele teve esse conteúdo na sua formação, né? Porque quando a gente tem essa formação, como eu falei, empírica, porque eu trabalhei dentro de um laboratório, porque eu fui bolsista de iniciação científica, isso está muito implícito, muito nas entrelinhas, não está claro no meu currículo que eu sei controle de qualidade, né? Quando eu tenho isso esmiuçado dentro da ementa de uma disciplina, ou mesmo no título de uma disciplina na minha matriz curricular, fica mais presente, mais claro que eu realmente sei fazer controle de qualidade. Bom, apresentei para vocês que o biólogo tem capacitação legal, né? Tem várias normatizações do Conselho Federal e de conselhos regionais demonstrando que nós somos habilitados legalmente a atuar no ramo da produção de bebidas, e mostrei para vocês que a nossa graduação de Ciências Biológicas, todos os cursos que dão conta das diretrizes nacionais curriculares, né, diretrizes curriculares nacionais, desculpe, DCN, as diretrizes curriculares nacionais para Ciências Biológicas, todos os cursos que atendem às diretrizes curriculares nacionais, formam um biólogo capacitado a atuar neste ramo. Mas só nós podemos atuar nesse ramo, é só o biólogo que está atuando no ramo de produção de bebidas e de cervejas artesanais. Temos a biologia, temos a engenharia de alimentos, temos a química e a engenharia química. Mas não apenas. Existe mais um rol de profissões, além dessas aqui, mas estas quatro eu diria que são as mais significativas, né? Vejam, é uma área de sobreposição, como tantas outras áreas de sobreposição que nós temos na biologia. Nós disputamos mercado com estes outros 3 profissionais, e mais alguns, mas, como eu falei, principalmente disputamos com estes 3 profissionais, e, gente, eles estão ganhando de lavada. Eu tenho alguns dados que eu vou mostrar para vocês e vão entender o porquê disso. É correto eles poderem atuar? É errado? É correto nós podermos atuar? É errado? A Constituição diz o seguinte no seu artigo 5º: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza e tudo mais. E os itens 2 e 13, eu quero chamar a atenção, diz o seguinte, o inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E o inciso 13 diz, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Bom, como eu comentei com vocês, nós temos qualificação profissional para atuar no mercado de produção de bebidas fermentadas, de produção de cerveja e tudo mais. Nós temos legislação específica do Conselho de Biologia que estabelece que nós somos capacitados, legalmente capacitados, para atuar. Não existe nenhuma lei que determine que apenas o profissional A ou B está habilitado para atuar nesta área. Se não existe nenhuma lei que restrinja esta área de atuação a uma única profissão, qualquer profissional que apresente as qualificações necessárias e que tenha estabelecido pelo seu conselho profissional as diretrizes legais para atuação, pode atuar nesta área. Portanto, estamos também, além das legislações específicas do Conselho Federal de Biologia e dos conselhos regionais, estamos abrigados na Constituição para podermos atuar nesta área do mercado de produção de bebidas artesanais. Então, tanto a biologia, quanto a engenharia química, quanto a engenharia de alimentos, trazem esses atributos e estão amparados nesse artigo da Constituição. Nenhum é mais do que o outro para poder atuar nesta área, né? Só que, como eu falei, estes três aqui vêm ganhando de lavada dos biólogos. Primeiro porque a imensa maioria dos biólogos não sabe que nós podemos atuar nesta área, e em tantas outras áreas, né? E isso, o desconhecimento leva, né, a não atuarmos nesse espaço. Para vocês terem uma ideia, o número de cervejarias por estado por ano e o crescimento médio delas, né? Isso são dados do Anuário Cervejeiro de 2019 do Ministério da Agricultura. Vejam, Rio Grande do Sul, nos últimos dados dos últimos 3 anos, nós tínhamos em 2017 142 cervejarias, em 2018 184 cervejarias e em 2019 236. E Santa Catarina foi de 78 a 148. Em 2 anos, praticamente dobrou o número de cervejarias. Até 2018, Rio Grande do Sul era o estado com o maior número de cervejarias registradas no Ministério da Agricultura. Vinha logo depois São Paulo, depois Minas Gerais e depois Santa Catarina. São Paulo passou à frente agora. São Paulo é o estado com o maior número de microcervejarias registradas, depois veio o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina continuam na 4ª posição aqui. Só que juntos, Santa Catarina e Rio Grande do Sul têm uma imensa maioria de cervejarias registradas. Vejam o crescimento médio destes últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos, Santa Catarina cresceu 37% o número de cervejarias. Rio Grande do Sul, 28%. E é um mercado que segue crescendo em números astronômicos no país inteiro. Se a gente for pegar os dados dos últimos 20 anos, a média de crescimento de número de cervejarias no Brasil foi de 19% ao ano. Gente, na indústria são raras as áreas onde nós temos um crescimento tão grande. Isso pegando os últimos 20 anos. Se nós pegarmos dados de apenas os últimos 10 anos, foram mais de 26% de crescimento de cervejarias no Brasil. E se pegarmos os números dos últimos 5 anos, foram mais de 36% de crescimento em número total de cervejarias no Brasil. Ou seja, vem crescendo e vem crescendo num ritmo cada vez maior ao longo dos anos. E o mapa, o Ministério da Agricultura fez uma projeção para os próximos 5 anos. Se nos próximos 5 anos o crescimento do número de cervejarias registradas seguir os 19% dos últimos 20 anos, nós chegaremos em 2025 a mais de 3.400 cervejarias registradas. Se os próximos 5 anos seguirem os 26% de crescimento dos últimos 10 anos, chegaremos a mais de 4.800 cervejarias. E se os próximos 5 anos, o que eu considero bem improvável, seguirem o ritmo dos últimos 5 anos, nós chegaríamos a 2025 a mais de 7.500 cervejarias. Vejam, isso foi os dados fechados de 2019, ninguém esperava a pandemia de 2020, ninguém esperava que 2020 seria o que está sendo, né? Então, isto aqui se torna cada vez mais improvável. Percepção minha,
né? Acredito que ficaremos num crescimento intermediário entre a menor taxa e a mediana aqui, né? Então, imagino um crescimento entre 21% e 22%, o que ainda é um crescimento muito grande, e isso ao longo dos próximos 5 anos, pensando num crescimento quase nulo ano que vem, começando alguma recuperação em 2022, melhorando um pouquinho em 2023, e aí sim, se tudo se normalizar, 2024 e 2025, tendo um crescimento mais efetivo, voltando a um ritmo forte de crescimento e podendo, então, atingir, na média dos 5 anos, dos próximos 5 anos, em torno de 22%, 23% de crescimento anual até 2025. Isso daria algo em torno de, talvez chegando próximo de umas 4.000 cervejarias lá em 2025. Hoje, são 1.209 cervejarias registradas no Brasil. Temos um potencial, talvez, para chegar até perto de 4.000 cervejarias até 2025. Estou colocando esses dados aqui exatamente pensando, nós temos aí, assistindo hoje, já egressos, alguns alunos em início de curso, alguns alunos em final de curso, então, um período que esse pessoal vai estar se colocando para o mercado e até 2025 vão estar já bem, vamos dizer assim, amadurecidos para estar assumindo postos nesse mercado. É uma projeção de crescimento de área para trabalho para todo mundo, né? Só que aí, gente, vem aquilo que eu falei para vocês. Das 1.209 cervejarias registradas hoje em 26 estados do Brasil, apenas o Acre não tem cervejaria registrada ainda. Destas 1.209, a imensa maioria concentradas no Sul e Sudeste, mais de 80% dessas 1.209 cervejarias. Em apenas 25 delas, eu tenho biólogos como responsável técnico. Apenas 25 de 1.209. Temos uma projeção para os próximos 5 anos de chegarmos a quase 4.000 cervejarias, levando em conta essa pandemia toda que nos atingiu agora em 2020. Né? E aí vejo os dados, eu levantei os dados nos conselhos e mapeei pelos estados que fazem parte da jurisdição de cada conselho. Pegando o nosso aqui, o CR1013, então a nossa jurisdição, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nós somamos hoje 384 cervejarias registradas no Ministério da Agricultura. Destas, apenas 5 têm biólogo responsável técnico. São Paulo, região de São Paulo, né, região do CRBio1, 5 biólogos como responsável técnico em 264 cervejarias registradas. CRBio2, Rio de Janeiro e Espírito Santo, 8 biólogos registrados como responsáveis técnicos em 112 cervejarias registradas. 5 na região 4, com 203 cervejarias registradas no mapa. Na região 5, no Nordeste, apenas 1 biólogo responsável técnico em 65 cervejarias registradas para aquela região, registradas no Ministério da Agricultura. E depois, no Norte, no Paraná e no CRB8 também aqui no Nordeste, eu não tenho nenhum biólogo registrado como responsável técnico em cervejarias. Como eu falei, eu não mapeei aqui outros cargos que biólogos venham a exercer dentro das cervejarias. Aqui no CRBio4, eu sei de pelo menos um biólogo no Distrito Federal que atua como gerente de qualidade. Podem existir outros, né? Mas como responsável técnico, que é vamos dizer assim, o cargo máximo dentro da cervejaria que um biólogo vai poder atuar, eu tenho um número bem restrito. Ou seja, isso significa que eu tenho um mercado amplo, né, para essa atuação. É óbvio que todas essas cervejarias aqui registradas têm responsável técnico. Ou são químicos, ou são engenheiros químicos, ou são engenheiros de alimentos, ou tem alguma outra formação que lhe habilita a ser responsável técnico. Por isso que eu digo que essas outras 3 áreas, principalmente, estão ganhando de lavada dos biólogos. Nestas cervejarias, dificilmente vai haver uma troca de responsável técnico. Até acontece, mas não é o mais comum. Mas, como eu falei, existe uma projeção de crescimento e crescimento bastante forte para os próximos anos. Nós temos que nos preparar para tomar conta dessas novas cervejarias, para tentar equilibrar um pouco isso. Eu gostaria que aqui, entre as 1.209, nós tivéssemos uma divisão equânime entre essas 4 profissões,
que eu tivesse pelo menos perto de 300 cervejarias com biólogo responsável técnico. E eu tenho apenas 25. Todo o restante está dividido entre os outros 3 e um pequeno percentual para mais algumas áreas, como nutricionista, tecnólogo de alimentos e tudo mais. Então, é uma área com potencial gigantesco, assim como uma infinidade de outras áreas. Se vocês pegarem aquelas resoluções que eu citei, a 227, a 517, se vocês pararem para ler um pouquinho essas resoluções, tem uma infinidade de áreas onde o biólogo pode atuar e que muitas vezes a gente nem sabe. E não se dá conta e não aproveita aquilo que nós temos de formação ao longo da graduação que nos propiciam atuar nestas áreas. Né? E depois ficamos batendo cabeça entre nós mesmos, tentando atuar nas mesmas coisas. Né? Tendo um potencial gigantesco de áreas de trabalho ainda pouco exploradas. Né? Bom, a princípio era isso que eu queria falar para vocês, agradeço a atenção de todos e fico à disposição para o que vocês quiserem perguntar, ou questionar, ou comentar. Né? Eu vou deixar aqui, essa apresentação eu vou deixar depois com o Roberto, quem quiser anotar daí tem os contatos aqui da minha cervejaria, Old Captain Cervejas, né, no Instagram. Meu e-mail, para quem quiser não conseguir perguntar, ou não quiser perguntar hoje, quiser mandar alguma questão, né, mais adiante, tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta, fique à vontade, não tem problema. À medida que der, eu vou respondendo. Né? E, além de atuar hoje como técnico dentro da cervejaria, eu sou proprietário, um dos proprietários da cervejaria, um sócio responsável técnico como bisommelier dentro da cervejaria. Eu comecei a me aventurar agora nas mídias sociais, tentando produzir um pouco de conteúdo sobre cerveja e cultura, então tem quem quiser acompanhar alguma coisa, tem esse perfil no Instagram, e lá no perfil do Instagram tem o link para o blog, onde eu tenho ainda um pouco lento, mas que às vezes consigo melhorar um pouquinho a produção, alguns textos sobre cerveja, sobre cultura cervejeira, a história da cerveja e tudo mais. Quem curte isso um pouco, fiquem à vontade para entrar lá no blog, entrar no perfil, curtir, acompanhar, compartilhar. Né? Quanto mais compartilhamento, melhor fica para depois eu produzir mais coisas aqui, certo? E os contatos do CRBio, o nosso e-mail do CRBio, o Instagram do CRBio, que agora está bem ativo também. Né? Gente, entrem no site do CRBio, acompanhem as publicações, entrem no Instagram, acompanhem as publicações, comentem, façam comentário, façam críticas, mandem ideias. Quanto mais os biólogos se apropriarem do CRBio, tanto mais o CRBio vai poder atuar em prol da profissão. Né? Às vezes a gente nem fica sabendo de coisas que estão acontecendo, né? E depois somos cobrados daquilo que a gente nem estava sabendo. Porque hoje, para ter uma ideia, nós temos 5 fiscais para toda a região de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É muito pouca coisa para a gente conseguir dar conta de tudo que vem acontecendo. Então, estão sabendo de algo que pode ser impactante para a biologia? Mandem, pode ser via Instagram, pode ser via e-mail. Né? O Roberto está aí perto de vocês, faz parte agora do CRBio. Então, nos acionem, nos procurem, nós precisamos de vocês para poder melhorar a nossa atuação em prol da profissão e estamos sempre à disposição, certo?